Voltamos a apresentar Entretexto. Estamos de volta com o Entretexto e você também acompanha o programa pela internet através do nosso site radiojustiça.jus.br. Você ainda participa pelo Twitter, acesse twitter.com/radiojustiça. Quer mandar um e-mail? radiojustiça@stf.jus.br. Participe da programação. Um dos maiores problemas para pais e educadores é saber como enfrentar a questão do álcool e das drogas na adolescência. Para ajudá-los nessa tarefa, está sendo lançado o livro Álcool e Drogas na Adolescência, um guia que responde às dúvidas mais recorrentes, fornecendo dados científicos e fundamentados em pesquisas para que os responsáveis tenham mais conhecimento sobre o assunto. E para falar conosco sobre o livro, a gente conversa agora com uma das autoras, a psicóloga Ilana Pinsky. Olá, Ilana, seja bem-vinda ao Entretexto. Eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui conversando com todo mundo. Obrigado pela gentileza de nos atender. Bom, Ilana, você está lançando agora em parceria com o educador César Pazinato o livro Álcool e Drogas na Adolescência, uma publicação que busca aí auxiliar pais e professores na luta contra as drogas na adolescência. Primeiramente, como é que começou essa pesquisa de vocês, esses estudos e a oportunidade de fazer o livro? Olha, tanto eu quanto o César, e também a gente tem uma coautora que participou também do livro, que é Maria Estela Zanini, que também é uma educadora, a gente trabalha nesse assunto há décadas, na verdade, há bastante tempo. Cada um de uma maneira. Eles trabalham mais voltados na escola, né, pelas atividades deles, e eu trabalho em consultório particular e também dando palestras e com pesquisa. Então, a partir dessa experiência e também do nosso conhecimento do que existe aí de literatura, a gente sabe que é importante sempre atualizar o público e também falar numa língua que o público possa compreender. Porque esse livro, por exemplo, que aliás é lançado pela editora Contexto, ele foi pensado para pais e para professores também. E a gente percebe que assim, muitos dos textos nessa área são textos mais complexos para pesquisadores, em inglês, e não são textos acessíveis para todo mundo. Então, a partir de tudo isso que a gente achou que era interessante escrever um livro com as perguntas mais frequentes desse público. Com temas acessíveis, com uma linguagem mais acessível, né, Ilana? Isso foi super importante, e mais ao mesmo tempo, com o que é de mais atual no ponto de vista de ciência. Porque é uma área cheia de controvérsias, né? E os adolescentes adoram discutir. Muitas vezes eles são muito mais informados que os próprios pais. Sim. Então é muito importante que os pais e também os professores conheçam o que existe aí para quando forem conversar com seus adolescentes, enfim, falarem a partir do que realmente existe. E é engraçado você falar isso, porque assim, a percepção que existe é que mesmo com tanta informação disponível, ainda existem educadores, ainda existem pais que não têm tanto acesso a essa informação, ou esse tipo de informação, ou ainda se baseiam nos mitos, né? No que é um senso comum. O cara que usa determinado tipo de droga, ele é louco, ele não tem família, ele é um incapaz, ele é um bandido. Existe aí o estereótipo das pessoas que usam droga, quando na verdade existem vários poréns, né, vários temas a serem discutidos nesse tema, né? Olha, existe isso sem dúvida, né, esse preconceito, vamos dizer assim, e também uma confusão do que é dependência e do que é experimentação, que não é exatamente a mesma coisa, né, embora um possa levar ao outro, é claro, sim, né? Mas também existem muitas teses que se batem muitas vezes sobre os mesmos temas, por exemplo, a maconha, né? Então existe todo um discurso hoje em dia de uma parte importante da sociedade que passa a ideia como se a maconha não fizesse mal algum, ao contrário, ainda fosse medicamento. E, na verdade, não se trata exatamente dessa questão. É um pedacinho, um elemento da maconha, que quando retirado da maconha pode eventualmente ser um medicamento. E, no entanto, a coisa é confusa. Então, existe muita informação, mas muita informação errada também. Que tanto os adolescentes têm essa informação equivocada, como muitas vezes os pais, né? Como é que vocês veem a situação das drogas lícitas, assim? Eu imagino que com preocupação também, porque, pelo que me parece, o consumo dessa substância está cada vez sendo utilizado cada vez mais cedo e, lógico, e sempre será a porta de entrada para outras drogas, né? O nosso foco sempre é esse. Inclusive, no livro, vocês vão ver que a gente fala muito mais de álcool do que das outras drogas. E isso acontece exatamente pelo que você falou. Em primeiro lugar, porque é a droga mais utilizada, de longe, né?
Em segundo lugar, porque o consumo dele na adolescência torna o jovem muito mais, mais isca, vamos dizer assim, de outros problemas que podem decorrer na vida toda dele. E também, eventualmente, de um consumo de outras drogas, como as pessoas costumam usar esse termo porta de entrada, né? Que é uma coisa que a gente só tem que tomar cuidado, que não é que você usa, por exemplo, o álcool e você inevitavelmente vai usar outras drogas por uma questão farmacológica, por exemplo. Mas, sem dúvida, pessoas que têm problemas com álcool têm maior propensão, possibilidade de desenvolver problemas com outras drogas também. Mas o próprio álcool é um problema grave, né? Porque as pessoas, os jovens podem bater carro, eles podem sofrer violência, sofrer estupros, por exemplo. Você vê que agora é um papo que se tem falando muito isso nas universidades, que não são menores de idade, que estão lá, a maioria, né? Mas são adolescentes ainda, porque isso é outra coisa que a gente discute. A adolescência hoje dura bastante tempo. E a maneira como se utiliza essas drogas, inclusive o álcool, pode dar problema. O tabaco também. O tabaco, embora tenha caído o consumo nos últimos anos, ainda tem uma porcentagem de adolescentes, de jovens que utilizam, e uma vez que você inicia o consumo na adolescência, a probabilidade é que você vai demorar décadas para conseguir parar esse consumo. E a preocupação é que cada vez mais cedo esses jovens estão utilizando isso, né? Antigamente falava assim, o jovem com 18 anos já está bebendo e tal. Hoje a gente vê absurdos de 12, 13 anos já fazendo uso dessa substância já. Os pais de hoje, nós somos muito próximos dos nossos filhos, né? Gostamos de ser próximos aos nossos filhos, o que é muito bom. Mas realmente essa questão de poder dizer não para os jovens, e eles estão cada vez mais donos de si, donos do local, eles determinam muito as coisas, e eu vejo que os pais têm muita dificuldade de negar as coisas, de ter uma voz ativa frente aos filhos. Então a ideia de que os filhos não devem fazer certas coisas é uma coisa que causa uma angústia nos pais muito grande. Ao mesmo tempo, a gente percebe que muitos pais querem, proteger os filhos, dar limites e tal, mas eles se sentem muito solitários. Sim, e a impressão que eles têm é que eles são os únicos que estão fazendo isso, e não são. Né? Então você tem toda a razão, o consumo está se dando cada vez mais cedo, isso é extremamente problemático por várias razões, e por isso mesmo, né, que a gente traz esse livro. Isso é uma questão das escolas também, as escolas estão vendo o reflexo disso e precisam saber como estabelecer programas de prevenção para trabalhar junto com os pais esse tema. É claro que o grande trunfo dessa luta contra as drogas é a prevenção, né? Como você disse, políticas públicas, campanhas de conscientização sobre o problema, mas e quando o problema já existe, por exemplo, como combater? Eu te pergunto isso porque às vezes os pais não têm orientação, os educadores também não têm essa orientação e até mesmo chega a casos das clínicas de reabilitação não têm profissionais qualificados ou métodos eficazes para tratar o doente naquele caso. Por isso, quando a gente estava estabelecendo as perguntas que a gente queria fazer, a gente conversou muito com também nossos editores lá da Contexto. Sim. E eles também falaram sobre essa questão do tratamento que você está trazendo agora e que é muito importante. Portanto, nós temos uma pergunta sobre isso, em que a gente discute quais são os tipos e os níveis de tratamento. Porque não é uma questão, como se pensava no passado também, que qualquer nível de tratamento requer uma internação. Né? Na maior parte das vezes, principalmente com pessoas jovens, a gente pode começar com uma orientação se não basta na escola, se não basta a prevenção com os pais, uma orientação com um profissional da área, que pode ser psicólogo, que pode ser psiquiatra, né, médico de maneira geral, e a partir disso se determina o grau do problema que esse jovem está passando, eventualmente a família também, e como é que se trata isso. Algumas vezes é uma questão de uma orientação de poucas vezes, mas aí a gente já pode segurar o problema. Então você tem toda a razão que a gente precisa conhecer todo o leque de opção do ponto de vista de tratamento que existe, né? E por isso que a gente teve a preocupação de falar sobre isso também. Sim. Agora, enfim, em resumo, a grande solução para esse e talvez quase todos os males da sociedade é a informação e principalmente o diálogo, né, Ilana? E a gente tem que conhecer muito bem os nossos filhos, né? E aí vem aquela questão que a gente conversou há pouco da proximidade. Sim. Se muitos pais perguntam como é que eu posso saber se meu filho está usando. Na verdade, não existe, a gente não pode ficar só falando, ele vai apresentar olhos vermelhos, pupilas dilatadas, vai mudar seu grupo de amigos. Nós podemos falar tudo isso, mas o jovem pode não apresentar nada disso, ou senão ele pode apresentar essas questões por outras razões, tá certo? Uhum.
Então, a chave é você conhecer muito e ter uma proximidade, o que não significa sufocar, né, o seu filho. Na medida em que você conhece bem, você vai perceber mudanças importantes rapidamente, você vai poder agir. E muitas vezes, inclusive, o jovem chega para o pai e conta sobre isso. Isso acontece em famílias principalmente próximas. Sim. Isso facilita muito mais a maneira como o pai vai agir quando ele tem essa proximidade e pode, enfim, perceber, ao invés de demorar 2 anos para ele perceber que está acontecendo alguma coisa e isso já é um comportamento estabilizado, vamos dizer, um comportamento que a criança já está assim, o jovem já está assim, é muito melhor que ele saiba o mais rápido possível. Aí a conversa e ter um filho amigo, uma filha companheira, filha amiga, onde você possa dividir todas essas situações e não ter que descobrir, né? Ter que compartilhar informação ao invés de descobrir essas coisas seria muito melhor, seria a solução, talvez. Né? Isso, assim, a solução em si, a questão do não uso nunca, isso é uma coisa que a gente nem pensa, porque essas coisas acontecem. Sim. Elas não acontecem com todo mundo, elas não acontecem nem com a maioria. E esse é um dos mitos que existem. Essa ideia de que todo mundo usa, que todos os jovens bebem álcool, não é uma minoria, na verdade, aqui no Brasil. Por incrível que pareça. Drogas ilícitas, então, é menos ainda. Uhum. O que acontece, no entanto, é que muitas vezes a gente não fica sabendo desse tipo de situação. Por isso que a gente também incluiu esses dados estatísticos aqui para os pais poderem conhecer a realidade assim de maneira geral. Agora, Ilana, como é que está a distribuição do livro, a programação de lançamento, divulgação, como é que está isso? Olha, a gente fez um lançamento aqui em São Paulo um mês atrás, a gente acabou de lançar, acabou de sair do forno. Uhum. Algumas escolas estão começando a adotar, porque fala um pouquinho sobre como fazer programas de prevenção e muitas escolas estão vendo que é importante começar a fazer isso. E tem nas melhores livrarias uma possibilidade para as pessoas também entrarem no site da Editora Contexto e comprar por lá, que é uma outra possibilidade. Mas em várias livrarias você já encontra o livro. Muito bem, nós conversamos com a psicóloga Ilana Pinsky, autora do livro Álcool e Drogas na Adolescência, realizada em parceria com os educadores César Pazinato e Maria Estela Zanini. A obra aborda de forma clara e direta tópicos como o papel da escola e dos amigos, como identificar o uso, como combater o problema e como manter um diálogo entre jovens, pais e professores. A publicação é da Editora Contexto e já está nas principais livrarias do país. Ilana, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Entretexto. Parabéns pelo trabalho e muito sucesso para você e para o livro. Olha, muito obrigada. Eu espero que tenha sido útil para os pais e os professores e que seja ainda mais útil. Um grande abraço. O Entretexto de hoje fica por aqui. A gente tem um novo encontro na próxima segunda-feira, a partir das 10 da noite. Você acompanha também a representação de sábado, às 6 da tarde. O Entretexto também está disponível para download no site, basta acessar radiojustiça.jus.br. O programa tem produção e apresentação comigo, Johnny Luna, e trabalhos técnicos de Júnior Dias. O Entretexto é uma produção da Rádio Justiça sob a coordenação de Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. A Rádio Justiça apresentou Entretexto, o espaço da literatura no seu rádio.